É só se manter calmo, respirar fundo, que tudo vai se encaixar. Talvez essas tenham sido algumas das frases que você já ouviu, né? Enquanto você passava ou passa por uma circunstância, uma situação difícil na sua vida, né? Essas frases que parecem ser tanta mentira, mas que no fundo, são realmente verdade. E é exatamente sobre isso que eu vim falar com você hoje. Então, bora pro vídeo. Quem não me conhece, meu nome é Felipe Reis, sou hipnoterapeuta internacional, tudo bem? E eu já quero começar o vídeo falando pra você o seguinte: todas as coisas estão acontecendo exatamente da forma como deveriam. E dizer isso, a primeira coisa que me vem em mente são essas duas imagens aqui, né? Se aqui não estiver dando pra ver direito, o primeiro personagem tá dizendo assim: se tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu não teria errado tanto antes. E o segundo tá respondendo mais ou menos assim: se você não tivesse errado tanto antes, você não teria o conhecimento que você tem hoje. Simplicidade e própria essência é exatamente isso. Todas as coisas estão acontecendo exatamente da forma como deveriam acontecer para que no final tudo fique bem, para que no final tudo fique certo. E se você precisa de uma prova real disso, precisa de uma prova prática disso, é você estar aqui nesse vídeo. A principal forma de você fazer as coisas começarem a dar certo, fazer as coisas ficarem bem de fato, né, é você se desenvolver. Então, sabe, todos os problemas, as circunstâncias que você passou, passa e ainda vai passar, molda e moldarão você na sua melhor versão que você puder ser, entende? E sabe por que eu digo isso? Além da experiência própria, claro, né? Eu tenho certeza que se você parar agora para refletir e pensar em alguns anos atrás e ver naquela época alguns problemas que você enfrentava, talvez exatamente essa imagem aqui esteja acontecendo. É porque talvez você esteja olhando para aquela época, olhando para aquele problema e esteja pensando assim, talvez até achando graça, né? E pensando, caramba, naquela época essa circunstância aqui era o maior problemão para mim. E hoje em dia isso aqui é tão comum, tão natural, tão leve, né? Hoje em dia é tão fácil, tão leve pensar nisso, né? Ou talvez até mesmo reconhecendo, pensando assim, realmente, essa época aqui foi muito difícil pra mim, foi complicada, mas é graças a ela, sabe, que eu me tornei quem eu sou hoje em dia. Repara, não foram os problemas que diminuíram, foi você que cresceu. Entende isso? Repara como naquela época, sabe, aquela circunstância que você vivia, talvez você achasse que aquela circunstância não tinha jeito, que você não sabia como melhorar, que talvez não desse, que você estava no fundo do poço, mas tudo passou e hoje em dia você está aqui, tá tudo bem. Repara, perceba que se você aprendeu de forma verdadeira o que aquelas dores queriam te ensinar, tinham para te ensinar, hoje em dia está tudo bem. No final, deu tudo certo. No final, ficou de fato tudo bem. Mas, é claro, não vai ficar tudo bem pra sempre. Porque você vai estar sempre se desenvolvendo, entende? Você vai estar sempre se desenvolvendo e crescendo cada vez mais. Faz sentido isso pra você? Entende? Pra isso, né, tem uma frase que eu gosto bastante que diz assim: se tá tudo bem, é porque pode melhorar. Se não está tudo bem, é porque está melhorando. Entende? É muito mágico, é muito poderoso pensar isso, sabe? Também tem uma outra frase que eu quero dividir aqui com você, que nossa, fez muita diferença pra mim, que diz assim: no final, tudo sempre fica bem. Se ainda não tá bem, é porque ainda não é o final. Você é o que é hoje por conta de todas as coisas que você viveu, por conta de todas as suas experiências. Entende? Talvez, se você não tivesse passado por aquela experiência X, por aquela experiência Y, não tivesse passado por tal coisa naquela época ou naqueles anos atrás, entende? Você não teria tido acesso ao conhecimento que você tem hoje e talvez hoje absolutamente tudo seria diferente. E a realidade é que você só vai se tornar quem você está se tornando pelas experiências que você está tendo agora, pelos aprendizados que você está tendo hoje. Entende isso? A sua vida é como se fosse um filme de super-herói. Você sabe que no final, sabe, o herói vai ganhar, sabe? Mas mesmo assim, você vai lá assistir o filme para descobrir como. E se por algum motivo, né, essa frase não fez sentido para você ou fez você sentir desconfortável, só mostra que eu falei lá no início do vídeo, lembra? Que todas as coisas deveriam as coisas estão acontecendo exatamente da forma como deveriam estar acontecendo para que tudo fique bem no final. Entende? Se por qualquer motivo essa frase não fez sentido ou te deixou desconfortável, cara, basta você olhar um pouco para trás. Olha lá quantos dias,
Quantas vezes você achou que ali era o seu limite, que você não conseguiria, mas você passou e tá aqui no vídeo, conversando comigo, entende? Você tá aqui, você já venceu, entende? Você já venceu isso, você já venceu aqueles dias. Você é um herói, você é uma heroína, entende? Mesmo que você esteja passando atualmente por um momento difícil, por uma dificuldade, você já tá aqui nesse vídeo, então você já tá vencendo, entende? Você já está ganhando, as coisas já estão começando a ficar bem. De qualquer forma, você continua um herói, você continua uma heroína. As coisas já estão acontecendo exatamente da forma como devem acontecer para que tudo fique bem no final. Eu sei que até esse ponto do vídeo você já entendeu isso, mas deixa eu compartilhar uma coisa pessoal minha com você. Se eu não tivesse nascido, se quando eu nasci eu não tivesse me sentido culpado, se meus pais não tivessem se separado, se eu não tivesse sofrido bullying na escola, se eu não tivesse me sentido abandonado, se eu não tivesse, se eu não tivesse projetado todo o meu lixo emocional nas pessoas erradas, se eu não tivesse tido as minhas decepções, se eu não tivesse criado as mentiras que eu criei, se eu não tivesse magoado as pessoas que eu magoei, se eu não tivesse feito nada disso, eu não seria o hipnoterapeuta que eu sou, eu não teria acesso ao conhecimento que eu tenho hoje, eu não conseguiria ajudar tantas pessoas quanto eu ajudo hoje. O mais importante, eu provavelmente não estaria aqui gravando esse vídeo para ajudar você a entender que você também é o herói da sua própria história. E quando eu falo isso, remete àquela frase que eu falei, entende? Obviamente eu não gostei, das coisas que eu vivi lá atrás, entende? Obviamente foi dolorido, Foi dolorido me sentir abandonado, foi dolorido ter projetado os meus lixos emocionais nas pessoas erradas, e foi difícil, arcar com as consequências das mentiras que eu criei, Foi difícil tudo isso, entende? Claro que foi, Mas quando tudo parecia estar dando mais errado, na verdade não poderia ter dado mais certo. Eu só não entendi ainda, porque se não fosse tudo isso, se não fosse todas essas circunstâncias, eu não estaria aqui hoje. Eu não seria um hipnoterapeuta, tão bom. Eu não teria conseguido palestrar lá na Experiência Omni, o maior evento de hipnoterapia do mundo. Não teria ajudado tantas pessoas. Eu não estaria aqui fazendo esse vídeo. Eu não teria feito tantas coisas incríveis para ajudar tantas pessoas, entende? Então, espero que você entenda de forma profunda e verdadeira que você é um verdadeiro herói, que você é uma verdadeira heroína. Todas as coisas estão acontecendo exatamente como devem acontecer. Então, de forma verdadeira, entenda esse vídeo, absorva esse vídeo com seu coração, com a sua mente. De fato, se dê o direito de ficar mais calmo, respirar fundo, porque eventualmente tudo vai se encaixar. Combinado? Um beijo enorme no seu coração, fique bem, a gente se vê no próximo vídeo e até mais.